agora nós chegamos nas abas que são muito importantes para sua operação, tá bom? E a primeira aba é uma aba fundamental de preços e margens. Pessoal, e agora que nós estamos falando de precificação, é muito oportuno que você saiba a diferença desses dois caras aqui, ó, margem e markup. E aqui tá a grande diferença dos dois, que é muito comum a gente falar desses dois caras no varejo alimentar, tá? Qual é a diferença dos dois? Por que é que existe dois? A margem, pessoal, parte do preço de venda. Eu tenho o meu preço de venda e eu quero saber qual foi meu custo. Aí a gente fala de margem. O markup, diferente da margem, ele parte do preço de custo, tá? Então eu tenho o meu preço de custo vezes o markup, eu tenho o meu preço de venda. Então, entende que a gente precisa do markup primeiro para fazer a precificação, ou seja, para ter o nosso preço de venda, para depois a gente falar de margem. Vamos falar de uma equação simples aqui para ficar mais fácil a compreensão. O nosso custo vezes o markup é igual ao nosso preço de venda, tá bom? Vamos transformar isso em números para ficar mais fácil? R$5 é o nosso custo. Eu paguei R$5 em um produto. Eu coloquei 100% de markup, tá bom? 100% de markup, ou seja, eu vendi ele a R$10. 100% de 5 é 5. Então 5 vezes 100% é igual a R$10 o nosso preço de venda. Beleza? Isso aqui é markup, tá bom? Agora vamos falar da margem. Aí a margem a gente faz o caminho inverso. Eu vendi esse produto a R$10, correto? E qual foi o meu custo? R$5. Então, dos R$10, 50% é a minha margem, porque o meu custo foi de R$5. Essa é a diferença de um para o outro. Então, no mesmo exemplo, eu tive 100% de markup e 50% de margem, beleza? Mas aqui nós sempre falaremos de markup, tá bom? Aqui a gente tem tanto a opção de preço de venda, quanto essa outra opção aqui, ó, de selecione a forma de reajuste a ser aplicada, tá bom? Vamos por partes. Preço de venda, vamos colocar o nosso preço de venda aqui. Como é que a gente vai fazer a precificação do nosso item? Primeira coisa, preço de custo, tá? Vamos lá na nota fiscal de compra, Coca-Cola 0,2 litros, preço unitário R$ 8,99. Beleza, nós temos o nosso custo que é R$ 8,99. Vamos abrir a calculadora? R$ 8,99 de custo, ok. Pessoal, nós disponibilizamos junto com esse treinamento essa planilha de sugestão de margem para mix padrão, tá bom? Essa sugestão, ela é baseada na estrutura mercadológica, tá? E o percentual que você vai colocar em cima dos produtos a partir da estrutura mercadológica. Por quê? Porque tem estruturas, tem grupos que a gente consegue colocar um pouco mais de margem e outros produtos que a gente coloca um pouco menos, beleza? Então a gente vai localizar aqui, ó, bebidas não alcoólicas, refrigerante 2 litros. A sugestão é que seja de 50%. Então nós vamos voltar lá, preço de venda. Nosso preço de custo é de R$ 8,99, nós vamos fazer vezes 1,5, tá? Por que 1,5, Igor? Como a gente está fazendo a multiplicação, nós queremos o nosso custo, que é esse 1, né? É o próprio R$ 8,99, e mais 50%. Então, 1,5. Se fosse 65% a sugestão, 1,65. Se for 80% a sugestão, 1,8, 1,80. Assim sucessivamente, tá bom? Então, 1,5, dou um Enter. A sugestão de venda é que seja a R$ 13,48, tá? Esse é o preço que nós vamos colocar de venda, tá bom? R$ 13,48. Pessoal, aqui muito importante, sempre busquem colocar R$ 13,48, R$ 13,49, sempre o último dígito, 48 ou 49, tá? E isso é percepção de preço. Não coloquem preço quebrado, 13,44, 13,46, não coloquem isso porque é percepção de preço. Se vocês colocarem 44 ou então 49, a percepção vai ser a mesma, tá bom? Então vocês vão estar deixando de ganhar dinheiro. Ah, é alguns centavos. Sim, é alguns centavos, mas é muito importante quando a gente olha para o volume. E convenhamos que 13,49 é muito mais barato do que 13,50. Essa percepção é ainda mais relevante quando nós vamos para a virada de preço. R$ 13,99 é muito mais barato do que R$ 14.
Então, por isso que tem essa inteligência na precificação dos seus itens, tá bom? Então, aqui vou ganhar mais um centavinho e vou colocar R$13,49, beleza? Em relação à precificação, pessoal, é assim, tá? Sempre a partir do seu preço de custo, colocando o markup ali de sugestão, e aí você tem o seu preço de venda. Mas sempre estejam atentos ao mercado, tá bom? Por quê, Igor? Porque às vezes você pode estar pagando caro no seu produto e você não vai jogar esse, entre aspas, erro para o seu cliente final, porque é a sua loja que vai ter a impressão de loja cara, tá bom? Então é sempre fundamental que façamos também uma pesquisa de preço, para você entender como é que está sendo o preço, tanto no mercado quanto da conveniência, porque nós buscamos estar entre esses dois tipos de comércio, tá? O nosso preço a gente sempre busca estar entre mercado e conveniência. Outra coisa muito importante em relação à precificação, pessoal, a gente sempre vai buscar o markup de 70%, tá bom? Então a gente sempre vai buscar atingir esse número. É claro que você não vai sair colocando 70% em cima de todos os produtos, como por exemplo, no refrigerante 2 litros a gente colocou 50%. Mas um compensa o outro. Outras categorias que você vai ter até um markup maior do que nesse produto. E aí, sempre no fim do mês, no faturamento da sua loja mensal, a gente vai buscar sempre esse número de 70%, tá bom? Aqui, nessa opção, pessoal, é uma ferramenta muito legal que a Lynx tem, tá? Você fala para o sistema quanto que você quer ter de markup nesse produto. Como, por exemplo, na Coca-Cola, que a gente acabou de colocar 50%, nós vamos colocar aqui 50%. E aí, quando a gente dá entrada de nota fiscal desse item, percebam que a gente não coloca preço de compra aqui, né? A gente não informa para o sistema que a gente colocou R$8,99. Por quê? Esse custo vai ser assumido a partir da entrada de nota fiscal, que é outro processo que a gente vai abordar aqui no treinamento. Mas aí quando você der a entrada daquele produto no sistema e o sistema souber que você pagou R$8,99 nesse produto, ele vai abrir uma janela e vai falar, olha só, você disse que você quer ter 50% de markup nesse produto. Com 50% de markup, no preço de comprar o R$8,99, você precisa vender ele a tanto. Então, sempre preencham essa opção aqui com o markup que você quer ter dentro do seu sistema, dentro da sua operação, para que você tenha essa ferramenta lá quando você der a entrada de nota fiscal. Vai ficar mais fácil de absorver isso quando a gente estiver dando entrada na nota fiscal. Vocês vão ver isso na prática. Mas aqui sempre colocam esse markup de referência que vocês tiveram, tá bom? Preço é isso, pessoal. Vamos agora para a próxima aba, que é a aba fiscal. Senhores, para a gente falar sobre a aba fiscal, é importante que vocês saibam de uma coisa aqui antes, uma regra bem simples e bem prática, tá bom? Vocês já sabem que existem o grupo de tributação dos produtos que são tributados e o grupo dos produtos que são substituídos, ou seja, estão sujeitos ao regime de substituição tributária que a gente já falou agora há pouco, porque que existe os dois e etc. Mas, para a gente saber qual é a tributação que nós vamos colocar agora ali na aba fiscal, que já já a gente vai para a tela, é importante que vocês saibam como identificar, Igor, como que eu vou saber qual o imposto que eu vou colocar, qual tributação que eu vou colocar nesse produto que eu estou cadastrando. É bem dinâmico aqui, tá? Você vai olhar para a sua nota fiscal, você vai olhar para de onde você comprou, como é que isso chegou até você. Então, por isso também que é muito importante vocês sempre comprarem os produtos com a nota fiscal, ter sempre a DANF ali em mãos quando vocês estiverem cadastrando esse produto, tá? E aqui a regra é simples. O produto ele é tributado quando você observar que na nota fiscal ele tem o CFOP 5101 ou 5102, tá? Aqui a gente tem duas nomenclaturas, que é o CST e o CFOP. Cada um deles significa algo. Mas caso vocês queiram entender o que é cada um, o que significa CST, o que significa CFOP, você pode pesquisar melhor sobre. Como aqui a gente está buscando ser o mais dinâmico possível, a gente só vai falar sobre a regra. Então, identificou na nota fiscal que esse produto tem o CFOP 5101 ou 5102, ele vai ser tributado. E aí você vai colocar a tributação de tributado, que é o CST00 lá dentro do sistema. Já já vocês vão ver os dois tipos de imposto que tem lá, tá bom? E para entender se ele é substituído, aí você vai olhar para o CFOP. Se for 5401, 5402, 403, 5404 ou 5405,
ele vai ser substituído, tá? É um produto que ele está sujeito ao regime de substituição tributária, e aí você vai inserir o CST 60, beleza? Existem vários outros tipos de imposto, tá? Tem CST 20, CST 40, enfim. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, não conseguir identificar ou algo nesse sentido, você entra em contato com o seu escritório contábil, que é o responsável por instruir qual é a tributação correta que você vai colocar ali. Mas com essa regra aqui do CFOP 5101, 5102 ou o CFOP 5401 ao 5405, vocês já vão conseguir cadastrar a maioria ali dos seus produtos e vai conseguir selecionar a correta tributação. Agora nós vamos lá para o sistema para você aprender como é que você vai inserir essa tributação ou essa ali dentro e seguir com o processo do cadastro do seu produto. Voltando aqui para o sistema, agora que você já sabe a regra fiscal, né, como é que você vai entender se o seu produto que você está cadastrando é tributado ou se ele é substituído, aqui fica simples, tá pessoal? A gente só vai inserir aqui ó, em tributação para venda, você vai abrir o campo das opções e você vai ter os dois tipos, 00, que você já aprendeu que é tributado, e o 60, que você aprendeu que é substituído. No caso da Coca-Cola, vamos lá na nota fiscal e vamos identificar, tá? Ó, mais uma vez aqui, a Coca-Cola 0,2 litros, CST 60, CFOP 5405, tá bom? Então esse produto ele é substituído, mais uma vez lá na regrinha, do 5401 ao 5405 ele é substituído, tá bom? Então a gente volta aqui para o sistema, tributação 60 e eu clico no lápis azul para adicionar. Para que eu clico aqui, ele adiciona a minha tributação de ICMS. É isso, tá bom? É claro que se fosse tributado, se fosse de repente aqui, ó, eu peguei uma outra nota para a gente entender. CFOP 5405, esse produto é substituído. Já o chá, ele é 5102, ou seja, ele é um produto tributado, tá? Então se eu estivesse cadastrando o chá, eu viria aqui no sistema, CST00, lápis azul para incluir e tá feito, beleza? Mas como esse não é o caso, nesse caso é um produto substituído, eu vou colocar o 60, lápis azul para adicionar. Tributação é isso, tá pessoal? Bem simples, a partir do momento que você entende o que você está fazendo e tem a nota fiscal para identificar essas informações, fica bem rápido, tá? Próxima etapa, próxima aba estoque, tá? Aqui é bem tranquilo, na verdade é o mais fácil. Você precisa inserir o almoxarifado, ou seja, de qual estoque esse produto vai ser subtraído quando ele for realizado à venda. Aqui você vai ter uma opção loja, lápis azul também igual a aba fiscal, lápis azul para adicionar, adicionou. Se você tiver mais de uma unidade, aí você vai ter loja 1, loja 2, loja 3, ou então pelo nome do condomínio, né? Você vem adicionando e adiciona todos os almoxarifados que você tiver, tá bom? Você precisa adicionar todos aqui para esse produto estar disponível para ser vendido nessa unidade, tá bom? Porque quando realiza a venda lá no totem, ele precisa da baixa de algum estoque, de algum almoxarifado. Então é aqui que a gente vai cadastrar, ou seja, vai deixar disponível esse produto para ser vendido nos almoxarifados que você tiver dentro do seu sistema, tá? Aqui, pessoal, também é onde a gente coloca as informações de quantidade. Quando você quiser controlar o estoque na sua unidade, é aqui que você seleciona a quantidade mínima e a quantidade máxima que você vai ter nesse produto, tá? Então a quantidade mínima da Coca-Cola vai ser 6, um fardo, e a quantidade máxima eu só vou abastecer essa loja com até 5 fardos, ou seja, 30 unidades. Você cadastra dessa maneira e ele fica salvo, e ele te emite um alerta quando você tirar o relatório de posição de estoque, se ele está abaixo do mínimo ou se ele está acima do máximo, e assim por diante, tá? E é isso, pessoal, cadastro de produto é isso, tá? Fornecedores não precisa cadastrar, porque vai ser auto-preenchido quando você der a entrada na nota fiscal. Se você quiser identificar de quem é que você está comprando determinado produto, você pode vir aqui. Ingredientes e informações nutricionais, você nem precisa mexer. Então aqui nas abas é precificação, fiscal e estoque. Fez isso, basta clicar aqui no disquete, no canto direito, em salvar, que você vai ter o seu produto salvo e cadastrado.